Olá, personal! E você que quer ser personal, aspira a entrar nessa carreira maravilhosa e muito bem rentável quando aplicado métodos assertivos. Eu sou o Thiago Tunes, estou aqui no canal Personal to Life para mais um vídeo para vocês nessa construção da busca dos 10 mil reais através do método Personal to Life, que é como se fosse um método de uma construção de um castelo, e esse castelo representa os 10 mil reais. E para montar um castelo, sempre tijolo a tijolo, tijolos bons. E esses conteúdos que trazemos, conteúdo a conteúdo, são tijolos que vão construindo a busca nesses 10 mil reais por mês, com poucas variações ou nenhuma variação e com segurança de que está sendo bem pago e valorizado pelo seu serviço, pelo nosso serviço. E no vídeo de hoje vou trazer para vocês a receita para aumentarmos o nosso valor de aula. Lembrem bem, não cobrem por hora aula, cobremos por aula. O personal trainer, ele tem capacidade com a sua formação desde a faculdade e os cursos que fazemos, de aplicar treinos, aplicar aulas. E aí fazemos programas com várias aulas. Não se prenda em hora, porque muitas vezes isso pode atrapalhar a organização de uma agenda, dependendo de onde você dá aula. Se você fica só num lugar, você também precisa do seu tempo de comer, se alimentar. Se você trabalha se locomovendo de um lugar para outro, você precisa desse tempo de deslocamento. Então, venda aula, bons programas de aula, no qual nós também ajudamos você aqui a construir. Certo, personal? Então, nessa receita de aumentar o valor de aula, ela é necessária porque eu gosto muito de cozinhar, né? Então eu coloquei aqui uma conotação com receita, porque uma boa receita ela precisa de bons ingredientes e ela tem uma sequência a ser feita, certo ou não? Quem cozinha sabe do que eu estou falando. E bons ingredientes na sequência certa, o resultado final dessa receita é sempre muito produtivo. E para a gente entender o porquê que é necessário a gente ter uma receita de aumentar o nosso valor de aula, é porque muitas vezes, se não nos atentamos em organizar essa receita, de ter estratégias para aumentar esse valor de aula com o cliente, ano após ano, em especial aqui no Brasil, a gente tem uma inflação que geralmente é alta, né? Tinha tempos de 7, tempos de 10, hoje está girando em torno de 12%, e muitas vezes nós sabemos que essa inflação é uma inflação média, e muitas vezes o nosso poder de compra, que vamos no mercado ou utilizamos algum outro tipo de serviço, compra algum outro tipo de produto fora do mercado, né, em outros lugares, essa inflação ela faz com que nosso poder de compra, com aquele dinheiro que tínhamos, não conseguimos comprar mais a mesma coisa. Então, ter essas estratégias, essa receita, é necessário para a gente se blindar dessa questão de nosso dinheiro perder o valor e a gente também ser melhor remunerado pelo nosso serviço. Isso é um fator da importância da receita do aumento do valor de aula. Outra importância é nós nos aprimoramos dia após dia, ano após ano, semana após semana, procurando nos informar, agregar informação para darmos mais resultado ao nosso cliente, para darmos mais atenção ao nosso cliente. E isso tudo demanda investimento. E todo investimento tem que ter um retorno. Então, outro fator que nós precisamos entender é que para nos sentirmos valorizados, temos que investir. Mas para isso tem que gerar um retorno. E muitas vezes o investimento, quando ele é bem feito, ele vai gerar um retorno seguro. Mas aí depende das suas ações dentro dessa receita para aumentar o valor de aula. Certo? Se não trilharmos esse caminho, nós fatalmente iremos nos desmotivar no meio do caminho, porque se olharmos e percebermos que estamos trabalhando pouco, ou estamos trabalhando muito, estamos nos dedicando muito para com o cliente, e a gente não sente que está sendo bem pago, não consegue comprar as coisas que a gente comprava há tempos atrás, e a gente vai começando a desmotivar dentro desse processo de personal trainer. E não é essa a ideia. A ideia é que nós sigamos em frente, dando resultado, dando apoio, estando ao lado do cliente com os nossos conhecimentos,
melhorando cada vez mais e também sendo bem remunerado e melhor remunerado tempo após tempo, tá? Uma coisa importante de entendermos essa receita é que nós precisamos, ponto a ponto, quando bem feito, esses ingredientes bem colocados, o que nós vamos transmitir para o cliente final, a conclusão final desse processo para saber se está dando certo, é que ele se sente pagando por um serviço que ele está usufruindo. Pensem bem, quantas vezes já passamos por uma situação na qual compramos algum serviço, compramos algo e não nos sentimos bem servidos? Uma plataforma de streaming que não funciona, uma compra de mercado que você fez a compra, faltou ingrediente. O que você vai achar? Que aquele valor que você pagou, aquele preço que você pagou, não está te dando o retorno que você acha que deveria ter. Então essa é uma boa impressão que devemos causar no aluno para que essa receita realmente funcione. Então a gente tem que fazer com que ele, no final das contas, ele tenha essa percepção de que eu estou pagando um serviço que está me trazendo retorno. E aí existem essas técnicas que no método Personal to Life a gente descreve bem, passo a passo, para poder fazer com que o cliente sinta-se realmente satisfeito com o serviço e, consequentemente, acha que está pagando um valor justo. E tem casos, tem histórias legais que tem cliente que até sente que está pagando barato. Que vocês não passaram por isso, vocês vão passar. Certo? E eu tenho algumas histórias legais que ilustram bem essa passagem de receita para aumentar o valor de hora-aula. Hora-aula não, aula, Thiago. É isso aí, me corrijam, guardem sempre essa informação. Aula. Nesse processo, teve uma ocasião que eu dava aula para 2 clientes, que eles faziam 3 vezes por semana, e uma das vezes na semana, eles faziam aula juntos. Que ao longo do tempo eles faziam aulas separados, e uma estratégia muito bacana do personal trainer, quando você está trabalhando com alguns clientes, é de você apresentar esses clientes um para o outro, claro, dependendo do perfil, tem cliente que é mais reservado, mas no geral a maioria dos clientes gostam de se relacionar, né? E isso é uma coisa muito bacana dentro do treinamento para melhorar a motivação do cliente. Aumentar relações. O cliente já tem relação com a gente, isso é um bom ponto. É um ponto importante na questão de motivação, na questão de autonomia desse cliente, dele se sentir bem motivado. Apresentando outros clientes para ele, você pode criar, de repente, com essa apresentação, link de serviços, link de profissões. E isso acontece muito quando você profissionalmente utiliza essa técnica. Lembrem sempre, não utilizem aleatório as ações como essa de apresentar um cliente para o outro. Use técnica, pense, esse serviço pode favorecer esse cliente e vice-versa, a recíproca é verdadeira. E nesse caso desses 2 clientes, teve essa questão que eu sempre apresentei eles sempre se deram muito bem, e numa necessidade entre os dois, eles se conversaram e falaram, pô, podemos fazer aula junto um dia? E vieram me perguntar, eu falei, claro, podem. E ficaram anos fazendo aula, cada um 3 vezes, e uma delas, eles juntos. O valor de aula normal, cada um pagando o seu valor, não tinha essa ideia de que, eu estou treinando no mesmo horário, uma aula só sua, Thiago, então vamos pagar metade? Não, porque o meu serviço é individualizado. O personal trainer necessita individualizar o trabalho. Por mais que tenham algumas coisas parecidas, porque o supino é um supino para todo mundo. E se ele sim entrar dentro de uma programação, num exercício para um, numa sequência para um, numa sequência diferente para outro, o mesmo exercício, porém, as estratégias personalizadas, direcionadas a cada objetivo de cada cliente. Certo, personal? Nesse quesito, eles trabalhando junto comigo, numa certa oportunidade eu fiz a receita do valor para aumentar o valor de aula. E aí um deles aceitou de bom grado na hora, falou, claro, Thiago, beleza, tá feito. O outro me questionou. Falou, não sei, vou pensar. E aí tem uma estratégia depois lá na frente na receita, tem um ingrediente muito bacana, que nesse caso também como proceder. Sei que logo depois eu fiquei sabendo, porque esse primeiro cliente que aceitou a proposta de aumento de aula, ele veio me falar. Ele falou assim, Thiago, fulano veio conversar comigo de que eu tinha tido um aumento de aula, se eu tinha tido aumento de aula assim como ele.
E ele falou assim, sim, tive. E esse, vou chamar de cliente 2, tá? O cliente 1 é que aceitou o aumento, o cliente 2 não. Esse cliente 2 virou e falou assim, mas você viu que absurdo? Onde já se viu aumentar o nosso valor de aula? E esse cliente número 1 foi bem espirituoso. Imagino eu influenciado também por essa estratégia da receita. Ele virou e falou assim, falou cliente 2, você não está tendo resultado? Ele não mostrou lá pra gente que está tendo resultado? O serviço dele ele cobra por esse valor. Você pode pagar ou não. Você tem a opção de escolher. E ele está fazendo o trabalho dele, ele está entregando o que ele está prometendo. E aí fica o seu critério. Eu tive, graças a Deus, a espiritualidade não, né? A ação espirituosa desse cliente número 1, e que o cliente número 2 entendeu e aceitou. E aí o valor de aula foi aumentado corretamente, no momento correto, e aí todo mundo ficou feliz e continuamos trabalhando da mesma forma, seguindo em frente, eu cuidando da saúde deles e eles valorizando o meu trabalho, o meu serviço. Outra história muito bacana foi uma outra cliente que ela treinava 2 vezes por semana comigo, ela treina ainda, né? 2 vezes por semana comigo, e numa estratégia de cross-selling, que eu também fiz um vídeo muito bacana no nosso canal, procura aí, de cross-selling, que é você vender algo mais para o mesmo cliente. Ela falou da necessidade, né, que estava treinando menos do que ela gostaria, e eu ofereci para ela mais um dia na semana por um período. Eu falei, ó, vamos fazer um período de 3 meses, você faz 3 vezes por semana, a gente faz uma estratégia aqui com você, você vai ter esses resultados que você está me pedindo, vamos tentar? Ela aceitou. Então pense bem, ela começou a fazer mais vezes, estava pagando mais para mim, 3 vezes. Estratégia muito bacana essa de cross-selling para ser utilizada para ganhar mais com o mesmo cliente, certo? Feito isso, passou o processo, ficou próximo, quando ia dar mais ou menos esses 3 meses de cross-selling, de fazer o reajuste da aula dela. E o que eu fiz? Fiz todo o processo, toda a receita, usei ingrediente a ingrediente. E aí, quando chegou no dia que eu fui comunicá-la, né, da necessidade desse aumento do valor de aula, a reação dela foi exatamente como eu descrevi algumas frases atrás no vídeo. Ela falou assim, claro, Thiago, claro, eu vou continuar fazendo 3 vezes com você e você está certíssimo de aumentar o valor. O seu trabalho é muito bom. E aí eu tive esse feedback muito positivo do cliente a respeito do valor, de aumentar o valor de aula. Então olha só que legal, ela passou a fazer 3 vezes através de uma estratégia, e a outra estratégia, que a receita para aumentar o valor de aula, eu aumentei o valor das 3 aulas por semana dela, do valor mensal dela, ficou maior reajustado. Ela aceitou muito bem. Eu vou beber uma aguinha aqui para continuar, que agora a gente vai entrar no passo a passo de como fazer essa receita usando ingrediente a ingrediente para podermos chegar no final, termos a probabilidade maior de sucesso. Quando formos usar essa estratégia, em primeiro lugar, personal, nós precisamos, quando for começar a trabalhar com um cliente, você for iniciar com ele, é importante que você descreva em um e-mail tudo que você vai oferecer para ele, em primeiro lugar, todos os direitos dele, treinamento personalizado, vai ter toda a minha atenção, canal aberto 24 horas para você tirar dúvida comigo. Mostre, por mais simples que você acha que seja, algo que você vai oferecer dentro desse serviço, escreva todos os direitos que esse cliente tem. E aí você coloca os deveres. Dentre esses deveres, um dele é, a cada ano, coloca anual, tá? Escreve isso. A cada ano, iremos fazer um reajuste baseado no índice tal. Você pode fazer pelo IGPM, pela inflação, você pode fazer por vários índices. Recomendo eu fazer pela inflação, certo? Coloca lá. Isso não significa que você vai realmente aumentar o valor percentual da inflação, tá? Aí você coloca, vamos fazer um reajuste de acordo com a inflação ou um valor em comum acordo. Isso já fica implícito que vai ter esse aumento, mas é necessário, em primeiro lugar, o personal enviar um e-mail com as informações do aumento
do valor. Aqui, ó. Por ano. Beleza, personal? Aqui, ó. Por ano. Tá? Esse é o primeiro respaldo que você vai ter. Porém, quando chegar próximo desse período, é importante que você não precisa ser gessado esse momento a um ano exato. Por quê, galera? Um conselho dentro dessa receita que o ingrediente é que você faça esse processo, essa receita, próximo de momentos fora de cobranças de impostos. Então, por exemplo, em janeiro vem IPVA, IPTU, todos os Is do mundo, né, que são os impostos, que nós brasileiros pagamos um dos maiores impostos do mundo. Então, fora desse período. Então, por exemplo, Thiago, mas vai dar um ano bem nesse período. Espera mais um mês e meio, não tem problema nenhum. Seja complacente com o seu cliente também em relação a esses gastos. Thiago, mas eu tenho também que pagar os meus impostos. Beleza, personal. Mas antes, se você vem fazendo esse processo de ser valorizado, de receber o quanto você realmente precisa, você já tem esse valor para pagar esses impostos, certo? Passou, qual período mais interessante? Olha só, segundo ingrediente aqui, ó, vamos lá. Primeiro ingrediente, segundo ingrediente. Você cobrar em momentos ideais. Quais são esses momentos ideais, personal? Pós-carnaval, olha lá, ó, pós-carnaval, certo? Momentos pré ou pós-férias de meio de ano, ó, pré ou pós-férias de meio de ano, no meio do ano, ou pré-férias de fim de ano, certo? Pré-férias de fim de ano, pré ou pós-férias de meio de ano, pós-carnaval. Gente, a gente não quer ludibriar cliente. Só que a gente tem também que saber ser assertivo. Pegar o cliente no momento mais feliz. Claro que não é todo mundo que fica feliz nesses momentos, né? Tem gente que não curte carnaval, por exemplo, e tal. Mas são momentos que você vai sentir que no seu cliente vai funcionar bem, que é o momento que ele está mais leve. E isso facilita acessar o cliente com as informações de resultado que você deu para ele. Então o campo está mais aberto, ele está mais suscetível a receber a informação, a sequência desses ingredientes, certo? Então se atente a não cobrar nos momentos de impostos, janeiro, por exemplo, mas nesses outros aqui, ó, funciona super bem essa estratégia, certo? Segundo ingrediente, galera, terceiro ingrediente aqui, ó, para a nossa receita de aumentarmos o valor de aula dos nossos clientes. Você, quando definiu esse momento, aqui, ó, tá? Uma semana antes, faça uma avaliação com esse cliente, certo? Ó, uma semana antes do período que você definiu que vai aumentar esse valor, faça uma, deixa eu separar aqui assim, ó. Faça uma avaliação. Olha só, é importante termos avaliações e reavaliações para os nossos clientes, certo? E se chegar perto desse momento, você definiu o momento de aumentar o valor de aula e você fala, mas não está perto da avaliação. Não tem problema, não tem problema. Você faz essa avaliação com ele. Qual avaliação? Personal, é muito importante que avaliemos os nossos clientes em vários quesitos, em especial aquilo que ele quer. Quando nós começamos a trabalhar com o cliente, a gente faz uma anamnese e pergunta qual é o seu objetivo. Ele vai falar o objetivo dele. Geralmente, os objetivos são quer emagrecer, aumentar a massa muscular, diminuir medida. Geralmente é isso. E você vai medir composição corporal dele, circunferência, certo? Mas, personal, é importante que nessa avaliação você avalie o que ele quer e o que ele precisa.
Olha uma premissa importante do personal trainer. A gente escuta o que o cliente quer. A gente entrega para ele o que ele quer e o que ele precisa. O que é isso? Se o cliente fala medida de cintura, medida de peso, composição corporal, diminuir percentual de gordura, legal, bacana, iremos mensurar, iremos trabalhar para dar esse resultado. Mas coloque dados a mais. Por quê? Gente, nos dias que vivemos, o cliente precisa ter bem-estar, precisa ter menos ansiedade, menos estresse, uma melhor qualidade de sono. Então, nessa avaliação, além dos valores antropométricos, coloque a avaliação qualitativa, certo? Qualitativa. Vocês vão entender o porquê já já. Quando você for fazer essa avaliação, depois que definir o momento certo, você vai fazer a avaliação com ele. Vamos supor que você faça a avaliação antropométrica e deu resultados positivos. Diminuiu o percentual de gordura, diminuiu o peso, diminuiu a cintura. Olha que bacana. Você vai mostrar para ele, vai anotar isso e vai enviar para ele esses resultados, sendo positivo nesses quesitos antropométricos. Não sendo positivo esses resultados antropométricos, olha o caminho legal. Você vai sempre fazer as análises qualitativas. E galera, é raro quem treina não ter nenhum resultado, nenhum benefício. É raro, ainda mais esses qualitativos. Melhora de sono, melhora no estresse, melhora na ansiedade, certo? Então, quando você faz a medida, a pergunta para ele, que pode ser uma pergunta simples, por exemplo, existem instrumentos validados na ciência, mas se você faz uma pergunta para ele, de 0 a 10, como está a qualidade do seu sono, lá no começo do trabalho, e aí você faz essa avaliação na hora de aumentar, seguindo a receita com os ingredientes, você pergunta para ele, como está o seu sono de 0 a 10? Sei lá, ele respondeu 8, tá? E aí na reavaliação, ele respondeu 9, ou respondeu 8, certo? Você vai dizer para ele assim, olha, tivemos um resultado positivo no sono, tivemos um resultado positivo no estresse, tivemos um resultado positivo na ansiedade, isso, claro, constatando esses valores, né? Não vai mentir para o cliente. A idoneidade é um dos pilares do nosso método Personal to Life, certo? Fez isso, personal, não atingiu resultado nenhum, Thiago, o que eu faço? Sem problema, sem problema. Olha o que você vai fazer. Não atingiu resultado nenhum. Galera, detecta, sempre tem alguma coisinha, galera. Sempre tem alguma coisinha. Mas eu vou dar uma dica aqui, caso você não se sentiu seguro e não achou nenhum resultado. Vai achar se você fizer uma avaliação geral. Antropométrica, qualitativa, necessidades básicas do cliente, como é que você se sente hoje se relacionando no treino com as outras pessoas. Isso é uma análise de necessidade básica. Como é que você se sente hoje comigo como personal? Aí vai falar, pô, me sinto bem, me sinto seguro, me sinto cuidado. Quando eu falo daquele processo lá lembra do e-mail que você falou para ele? Contato 24 horas. Ele tem alguém para reclamar, para elogiar, para trocar ideias, para ter contato. Isso já é um resultado para o cliente que está treinando. Então, algum resultado vai ter. E aí você precisa mostrar para ele esses resultados nessa avaliação. Mas, caso não teve resultado nenhum, não se apavore. Tem como uma estratégia fantástica. O que você vai fazer? Você vai falar para ele, olha, daquela avaliação para essa, nós não tivemos esses resultados, porém, já preparei um objetivo que nós temos. E aí você trilha objetivos com ele. A sua relação cintura-quadril, ela está a 1.1. Isso daqui dá um risco aumentado de problema de coração. Joga conhecimento para ele entender que você sabe do que você está falando. Joga conhecimento para ele. Então você fez. Relação cintura-quadril é um exemplo. Traça um objetivo para ele. Falou, nós vamos ter que chegar até 0,9, que aí diminui para risco médio de problemas cardíacos. Como é que você vai fazer isso? Sua circunferência de abdômen está 100, ela vai ter que chegar a 98. Para essa conta de divisão aqui, chegar nesse valor. Aí você faz a continha lá e aí chega nesse valor, certo? A divisão
centímetros da cintura pelos centímetros do quadril. Isso é um exemplo. Ou você pode virar para ele e falar assim, ó, você está aqui com 80 quilos e nós vamos chegar até o fim do ano em 3 meses, quero você, ou cria um projeto, não no final do ano, mas em 3 meses, quero você com 75. Aqui, ó, certo? Então são 5 quilos, em 3 meses você vai perder 5 quilos, aí já faz a conta para ele. Você vai aqui, ó, diminuir 2 quilos no primeiro. Nossa, gente, eu me entorto aqui para escrever, eu escrevo tudo errado. 2 quilos no primeiro mês, 2 quilos no segundo, 1 quilo no terceiro. Traça um objetivo com ele. E aí, quando você traça o objetivo com ele, ele consegue enxergar um ponto que ele quer chegar. Mas para chegar ele tem que percorrer, certo? Para percorrer, ele tem que estar com você do lado. Isso daí tudo gira em torno da cabeça da pessoa. Perceba que estamos trabalhando com o emocional também do cliente. Isso é importantíssimo para mostrar para ele implicitamente a necessidade de estarmos com ele, para ele não nos abandonar. Porque se ele nos abandonar, ele se abandona. Ele abandona a saúde dele. Então precisa estar implícito isso, e muitas vezes você consegue colocar explícito isso. Fala, ó, eu vou te ajudar, eu vou do seu lado aqui nesses 3 meses para alcançarmos esse resultado. Então, criar metas. Então, qual é a estratégia aqui em caso de não ter resultado na avaliação estratégica para aumentar o valor de aula? Cria metas. Olha só, cria metas para a sequência, beleza? Galera, quarto e último passo, quarto e último ingrediente, aqui, ó. O que você vai fazer? Fez isso daqui, galera? Por que a gente faz essa avaliação para mostrar resultado ou criar metas? Para que a gente trabalhe com o sistema límbico do cliente. O sistema límbico está lá no córtex cerebral e ele é a principal parte que causa uma sensação de prazer na pessoa. Quando essa região cerebral ela é estimulada por algum prazer, e aí eu pergunto para vocês, quem é que não tem prazer ao ver resultados? Quem é que não sente prazeroso quando a gente cria meta? A gente se sente motivado, se sente com gana de chegar lá, ou teve resultado, você fica feliz, fica alegre que teve resultado. Pensa bem comigo. Trabalhou, esse sistema límbico dele tá entumecido de energia, está aberto o canal. Quando trabalhamos o sistema límbico do cliente ou de qualquer pessoa, a gente acessa mais fácil uma conversa, um pedido, e nesse caso a gente tem um pedido para fazer. Lembrar ele que a cada ano a gente faz um reajuste, a cada período a gente faz um reajuste, certo? Chegou nesse momento, fez toda essa estratégia, na semana seguinte você chega para esse cliente já com a conta feita e faça o pedido para ele da seguinte forma: fulano, eu venho te trazendo resultado ou programando metas para você, venho investindo na minha carreira, sempre deixa claro isso, não paro de investir na minha carreira para dar melhor para você. E eu gostaria de saber se haveria necessidade, haveria possibilidade, não necessidade, a possibilidade de aumentarmos em, nunca fale o valor cheio. Se a aula dele é 70, 80, nunca fale, vamos aumentar para 90, 100, nunca fale o valor cheio. Fale o quanto você quer aumentar. E aí, se você calculou pelo IGPM, pela inflação, eu sempre coloco um valor fechado próximo dessa inflação. Sempre coloco um valor fechado para passar para esse cliente. E eu levo o valor para ele. Então, o que você fala para ele? Fala, ó, se há a possibilidade, sempre pergunta isso, gente. Deixa o cliente se sentir dono da situação. Você já fez toda a sequência de ingredientes. Você pergunta para ele, não imponha. Nunca imponha para o seu cliente. Pergunte para ele. Você acha que haveria possibilidade de aumentarmos 5, 10? Vá com o valor definido, gente. Certo? Definiu aqui, ó, 10 reais, 5 reais. Ele vai responder de prontidão sim ou não, que aí tem estratégias para a gente trabalhar com isso também. Ou então, de repente, se ele demorar um pouquinho e tal, você faz uma conta para ele. Fala, olha, com esse aumento aqui que eu estou fazendo, vamos supor que a pessoa faz 2 vezes por semana. Ela está aumentando, você fala para ela, ó, você está aumentando em 40 reais por mês. Certo? Se você aumentou 10, você está aumentando em 80 reais por mês. E aí, ajuda ela a pensar se esse valor é muito ou é pouco. O que você fala para ela? Fala, ó, isso daqui é o valor de uma pizza.
E aí você brinca. Deixa eu desenhar uma pizza aqui, ó. Vou colocar o pepperoni aqui na pizza, calabresa, que eu mais gosto. Você fala para ele o valor de uma pizza. E aí você já até brinca. Fala, e a pizza te engorda. Eu te ajudo a você manter a saúde. Não significa que não é para comer pizza, né, gente? É só equilibrar, a gente sabe disso. A questão de emagrecimento depende da balança calórica. Não é um alimento que engorda ninguém, é a quantidade, lembrem sempre. E aí, faz essa brincadeira com o cliente, faz a conta para ele, ajuda ele a pensar, fala, isso é menos que uma pizza, né? R$ 80 é menos que 2 pizzas por mês, é menos que, sei lá, inventa qual, menos que o McDonald's que você leva o seu filho, está fazendo mal para a saúde do seu filho, é menos que o McDonald's que você leva. Ajuda ele a pensar se aquele valor é muito ou é pouco, tá? Fez isso, você vai obter a resposta, a tendência é que obter a resposta sim. É o que eu quero, é o que você quer. Mas, se você obteve a resposta não, vem mais um ingrediente aí, gente. Olha lá, ó. Quinto e último ingrediente para sacramentar essa receita aí e fazermos uma receita com um final feliz. Você vira para o seu cliente e fala, tudo bem, sem problema. Você, personal, você tem duas escolhas a fazer nesse momento. O personal que ele faz o trabalho direitinho, se divulga nas redes sociais, divulga os resultados dos seus clientes. Ele é um personal bem quisto, ele é um personal procurado, ele é um personal desejado. E é isso que nós aqui do Método Personal to Life queremos para você, que você seja desejado. A partir do momento que você é desejado e você tem clientes te procurando, esse cliente que te negou esse aumento, baseado em tudo que você mostrou para ele, a primeira opção que você tem é falar para ele, tudo bem então, não vou trabalhar mais com você. Nossa, Thiago, mas é assim? Gente, cliente, em primeiro lugar, é cliente. Ele pode se tornar um amigo, mas ele nunca vai deixar de ser cliente. Nós devemos trabalhar com clientes bons, porque nós somos bons personagens. Então, é uma sugestão nossa aqui do canal Personal to Life que você, em fazendo todo o processo, o método correto, você vai ser desejado, logo você vai ter outros clientes te procurando. E aí você tem a primeira opção que é não trabalhar com esse cliente. Thiago, não quero, ainda estou no processo, estou utilizando as técnicas dos tijolos do Personal to Life para construir meu castelo de R$ 10.000. E isso vai acontecer fatalmente quando, seguindo passo a passo, eu não quero parar de trabalhar com ele. Não vou abrir mão desse cliente. Tudo bem. Novamente, lembra de fazer a pergunta e deixar o cliente responder? Aí você faz a pergunta mágica para ele. Então, aqui ó galera, olha só, quando podemos fazer esse reajuste para você? Pergunta para o cliente e deixa ele te responder e organizar. E lembra ele. Fala, lembra daquele e-mail que eu te passei lá no começo? Então lá eu faço um pedido, se possível. Lembra sempre disso, gente, se possível. Um pedido, se possível, do reajuste do valor de aula a cada ano. E aí se passou um pouquinho, você falou, eu já deixei passar um pouquinho e tal. Faz isso. Faz esse procedimento com o seu cliente e deixa ele responder para você. E aí, essa receita está concluída. Personal, espero que você tenha gostado. Você que está se preparando para entrar no mercado de personal também, é um mercado apaixonante, porque cuidar de pessoas, só a gente de se formar em educação física, já temos capacidade de cuidar de pessoas. O que nós propomos é que você se aprimore cada vez mais e aqui nós temos um método para te ajudar a se aprimorar nesse processo. Então vem com a gente, que a gente vai te ajudar, assim como a gente, ao longo de anos, a gente estudou a parte científica e a gente está na prática, a gente está no campo de batalha. Então, é muito legal confiar em quem a gente procura pessoas que estudam, têm a ciência, a pesquisa, mas têm a prática. Isso daí ninguém tira de você a hora que você começar a praticar. Ninguém tira. Então, teoria e prática sempre andando junto e nós, eu e a Maíra, a gente aprimora cada vez mais e ao longo de anos a gente vem aprimorando esses dois lados. O campo de batalha e a pesquisa para fazer a coisa fluir positivamente para os nossos clientes e para os clientes de personagens que a gente já ajuda no dia a dia. Então, se esse vídeo foi legal para você,
Compartilhe com outros personagens, porque essa é uma premissa para a educação física ser melhor, para todos nós sermos valorizados. Coisas boas têm que chegar até outros profissionais. Não ache que um outro profissional, ele vai ter mais cliente que eu. Ele tem cliente para todo mundo, gente. São 220 milhões de brasileiros e a média de pessoas que treinam é 5 a 10% no Brasil, galera. Então tem muita gente precisando da gente. Então, divulga esse conteúdo para outros personagens. E se você curtiu, comenta aqui com a gente também, dá um alô pra gente e qualquer dúvida pode mandar mensagem que a gente vai continuar te ajudando. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.